Uma mãe doente jazia na cama, enquanto a noiva de seu filho milionário a maltratava em segredo. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, até que a humilde empregada decidiu agir. O que ela gravou em segredo faria o milionário quase desmoronar ao descobrir a verdade. Esta história vai te deixar sem palavras. Diga-me nos comentários de onde você está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias impactantes como esta. A mansão dos Monteiro erguia-se imponente no alto da colina, cercada por jardins perfeitamente cuidados e muros de pedra que pareciam proteger mais do que um patrimônio. Protegiam segredos. Dentro daquelas paredes de mármore e cristal, em um quarto do segundo andar decorado com cortinas de seda cor de marfim, jazia Dona Alzira Monteiro. A idosa observava o teto com olhos cansados. Suas mãos, marcadas pelas veias proeminentes e pela pele enrugada como papel antigo, descansavam sobre o edredom bordado. Tinha 78 anos, mas parecia carregar o peso de um século inteiro. Seu cabelo branco, antes preso em penteados elegantes, agora caía descuidado sobre o travesseiro. Os lábios, secos e gretados, tremiam ligeiramente quando tentava pedir água. Mãe? A voz de Ricardo ressoou da porta. O rosto de Dona Alzira se iluminou com um brilho tênue. Seu filho entrou com passos firmes, vestido com um terno cinza escuro impecável. Ricardo Monteiro tinha 42 anos e o mundo a seus pés. Empresário de sucesso, herdeiro de um império financeiro, possuía tudo o que o dinheiro podia comprar. Tudo, exceto a perspicácia para ver o que acontecia sob seu próprio teto. Como você se sente hoje? Perguntou Ricardo, aproximando-se da cama e pegando a mão frágil de sua mãe. Cansada, filho. Muito cansada, sussurrou Dona Alzira. Seus olhos buscaram os dele com uma urgência que Ricardo não soube interpretar. Atrás dele apareceu uma figura esguia envolta em um vestido cor de creme. Verena Duarte entrou com a graça de uma bailarina, seu cabelo castanho caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Sorriu com uma doçura calculada. Bom dia, querida sogra, disse Verena, aproximando-se do outro lado da cama. Descansou bem? Dona Alzira a olhou e algo se quebrou em sua mirada. Por um instante brevíssimo, seus dedos se tensionaram sobre a mão de Ricardo, como se quisesse retê-lo ali para sempre. Sim, murmurou ela mal audível. Verena estendeu a mão e acariciou a testa da idosa com movimentos suaves, quase teatrais. Ricardo observava a cena com ternura, convencido de que havia encontrado a mulher perfeita, bela, refinada e, acima de tudo, compassiva com sua mãe doente. Tenho que ir para o escritório, anunciou Ricardo, consultando seu relógio. Voltarei para o almoço. Verena, meu amor, cuide dela, sim? Claro, respondeu Verena, sorrindo com uma doçura que não chegava aos seus olhos. Estarei aqui o tempo todo. Ricardo se inclinou para beijar a testa de sua mãe. Dona Alzira fechou os olhos querendo reter aquele momento de afeto genuíno. Então, ouviu os passos de seu filho se afastando pelo corredor, descendo a escada, até que o som do motor de seu carro se perdeu na distância. O silêncio que se seguiu foi assustador. Verena permaneceu imóvel por alguns segundos, ouvindo atentamente. Quando teve certeza de que Ricardo havia partido, seu rosto mudou completamente. O sorriso doce evaporou, substituído por uma expressão de desprezo. Seus olhos, antes ternos, agora brilhavam com frieza metálica. Ela se aproximou lentamente da cama. Dona Alzira abriu os olhos e o terror inundou seu olhar. Vamos, velhinha, sibilou Verena, sua voz transformada em um sussurro venenoso. Já foi o seu querido filhinho. Agora estamos sozinhas, você e eu. Ela estendeu a mão e apertou o queixo de Dona Alzira com força. Os dedos cravaram na pele enrugada, fazendo-a gemer de dor. Escute-me bem, continuou Verena, aproximando o rosto do da idosa. Estou farta de fingir que me importo com você. Você é um peso morto nesta casa, um estorvo. Quanto mais rápido você for embora, mais rápido esta mansão será completamente minha. Dona Alzira tentou se afastar, mas suas forças eram inexistentes. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Por favor, suplicou com voz embargada. Por favor, o quê? Zombou Verena, soltando-a bruscamente. Quer que eu seja amável? Quer que eu te trate como uma rainha?
Pois não, querida. Vou te dizer uma coisa. Hoje não há café da manhã completo para você. Só um pouco de chá e pão seco. E o seu remédio? Tirou o frasco de pílulas da gaveta e o guardou em sua bolsa. Acho que você vai esquecê-lo por algumas horas. Meu filho, murmurou Dona Alzira desesperada. Ricardo não vai acreditar em você, interrompeu a Verena com uma risada fria. Você já tentou antes, lembra? E eu simplesmente chorei nos braços dele, dizendo que sua idade a faz dizer coisas sem sentido. Ele confia em mim. Eu sou o futuro dele. Você é só o passado. Verena deu meia volta, seus saltos ressoando contra o piso de mármore, enquanto saía do quarto. Antes de cruzar a porta, parou sem se virar. Ah, e mais uma coisa. A campainha para chamar ajuda... Ela voltou. Pegou o pequeno sino dourado da mesinha de cabeceira e o guardou também em sua bolsa. Você não vai precisar dela hoje. A porta se fechou com um clique suave, mas definitivo. Dona Alzira ficou sozinha, olhando o teto novamente, as lágrimas encharcando o travesseiro. Sua respiração acelerou enquanto o pânico a invadia. Não podia se mover, não podia gritar, não podia fazer nada além de esperar. Esperança parecia uma palavra esquecida naquele quarto silencioso. Mas no corredor, escondida atrás de uma coluna, uma figura pequena havia presenciado tudo. Marina Silva, a empregada doméstica de 35 anos, apertava contra o peito o pano de limpeza com mãos trêmulas. Seu coração batia tão forte que temia que Verena pudesse ouvi-lo. Ela tinha visto tudo. Tinha ouvido tudo. E pela primeira vez em meses, Marina soube que tinha que fazer algo, embora o medo a paralisasse. Marina Silva havia chegado à mansão Monteiro há 3 anos, respondendo a um anúncio no jornal. Era uma mulher de traços simples, mãos calosas de tanto trabalho e olhos cor-de-mel que refletiam uma bondade inata. Vinha de uma família humilde do interior, e aquele emprego representava sua única fonte de renda. Com ele, mantinha sua mãe doente em um asilo modesto nos arredores da cidade. Desde o primeiro dia, Dona Alzira a havia tratado com gentileza. Perguntava por sua mãe, oferecia-lhe chá nas tardes frias e sempre lhe agradecia por cada pequeno gesto. Para Marina, cuidar daquela senhora não era apenas um trabalho, era um ato de gratidão e carinho genuíno. Mas tudo havia mudado quando Verena Duarte entrou em cena. Naquela manhã, depois de presenciar a cena atroz no quarto de Dona Alzira, Marina desceu para a cozinha com as pernas tremendo. Apoiou-se contra o mármore, frio da bancada tentando controlar a respiração. As imagens se repetiam em sua mente. O rosto cruel de Verena, as lágrimas da idosa, o brilho metálico da campainha desaparecendo na bolsa. Não posso continuar calada, sussurrou para si mesma. Mas o medo era uma sombra que a perseguia constantemente. Verena a havia ameaçado antes, mais de uma vez. O primeiro aviso veio 3 meses atrás, quando Marina encontrou Dona Alzira soluçando depois que Verena a deixou sem almoço. Se você abrir a boca... Marina, farei com que Ricardo te despeça sem 1 centavo, Verena lhe dissera com voz glacial. Ele confia em mim, não em uma simples empregada, entendeu? Marina entendia perfeitamente. Sem aquele emprego, sua mãe ficaria sem cuidados. Sem dinheiro, ela estaria na rua. O medo havia selado seus lábios durante meses, mas esta manhã algo havia mudado. A súplica desesperada nos olhos de Dona Alzira havia despertado algo dentro de Marina, algo mais forte que o terror, a compaixão. Ouviu passos se aproximando. Rapidamente, começou a lavar uns pratos, fingindo estar ocupada. Verena entrou na cozinha com um sorriso perfeito pintado no rosto. Tinha acabado de terminar uma ligação telefônica. Marina, querida, disse com voz melosa. Prepare um chá para Dona Alzira, só chá. Nada de comida ainda. O médico disse que ela deve comer coisas leves. Era mentira. O médico não havia dito tal coisa. Marina sabia. Sim, senhorita Verena, respondeu com voz submissa, sem levantar o olhar. Verena se aproximou, seus saltos ressoando contra os azulejos. Parou a poucos centímetros de Marina, tão perto que a empregada pôde sentir seu perfume caro e sufocante. Você esteve lá em cima agora há pouco? Perguntou Verena em tom casual, mas seus olhos perscrutavam cada reação. O coração de Marina deu um salto. Estava limpando o corredor, senhorita. Mentiu, mantendo a vista fixa nos pratos. Verena a estudou por longos segundos.
Finalmente sorriu. Bem, lembre-se sempre, Marina. Nesta casa, cada um tem o seu lugar. O seu é na cozinha e limpando. Você não precisa andar bisbilhotando pelos corredores, entendido? Entendido, senhorita. Verena saiu da cozinha, deixando para trás um rastro de tensão. Marina esperou até que os passos se afastassem completamente, antes de se permitir exalar. Naquela tarde, quando Ricardo voltou para o almoço, Marina serviu a comida na sala de jantar principal. Verena estava sentada ao lado dele, radiante, contando-lhe anedotas engraçadas sobre uma amiga em comum. Ricardo ria, completamente cativado. — Como está a mamãe? Perguntou ele em um momento, levando uma taça de vinho aos lábios. — Descansando tranquila, respondeu Verena com ternura. Dei o chá dela, arrumei seus travesseiros e li para ela um pouco. Ela está muito fraca hoje, mas se sente acompanhada. Mentiras. Tudo era mentira. Marina sentiu um nó na garganta enquanto recolhia os pratos vazios. — Você é um anjo, disse Ricardo, pegando a mão de Verena e beijando-a. Não sei o que faria. Sem você cuidando dela. Verena sorriu, mas seus olhos se desviaram para Marina por uma fração de segundo. O aviso era claro. Silêncio. Depois do almoço, quando Ricardo voltou ao escritório, Marina subiu ao quarto de Dona Alzira com uma bandeja. Encontrou a idosa exatamente como a havia deixado. Imóvel, com os olhos perdidos no teto e as bochechas manchadas por rastros de lágrimas secas. — Dona Alzira, sussurrou Marina, fechando a porta com cuidado. Eu trouxe sopa e água. Os olhos da idosa se voltaram para ela e neles Marina viu algo que lhe partiu a alma, uma mistura de gratidão e desesperança. Obrigada, filha, murmurou Dona Alzira com voz fraca. Você é a única que me vê como pessoa. Marina sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Sentou-se na beira da cama e ajudou a senhora a se sentar com cuidado, colocando travesseiros atrás de suas costas. Senhora, começou Marina, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Eu sei, filha, interrompeu Dona Alzira, sua mão tremendo enquanto acariciava a de Marina. Sei que você tem medo, mas ela está me matando lentamente. Tentei falar com o senhor Ricardo antes, sussurrou Marina, mas ela sempre se adianta. Ele não vai acreditar em mim. Eu sei, repetiu Dona Alzira, fechando os olhos com cansaço. Ele está cego de amor, ou pelo que ele acha que é amor. Marina permaneceu ali por quase uma hora, dando comida à senhora com paciência, limpando seu rosto, arrumando seu cabelo. Naquele momento, tomou uma decisão silenciosa. Encontraria uma maneira de ajudá-la. Tinha que fazer isso, porque se não o fizesse, Dona Alzira não sobreviveria muito mais tempo. Os dias se arrastavam na mansão Monteiro como sombras alongadas ao entardecer. Marina havia começado a observar com mais atenção, tomando nota mental de cada detalhe, cada crueldade, cada mentira que Verena tecia com a precisão de uma aranha construindo sua teia. Era uma terça-feira chuvosa, quando Marina presenciou algo que gelou seu sangue. Estava dobrando roupas brancas na lavanderia do segundo andar, um pequeno cômodo no final do corredor, quando ouviu vozes. Verena falava ao telefone, andando de um lado para o outro, em frente ao quarto de Dona Alzira. Marina se aproximou silenciosamente, escondida atrás da porta entreaberta da lavanderia. De lá, podia ver Verena perfeitamente. Não, Carolina, estou te dizendo que ela não vai durar muito mais, dizia Verena com voz casual, como quem comenta o tempo. A velha está muito fraca. Mais um mês, talvez 2 no máximo. Marina prendeu a respiração. E o Ricardo? Continuou Verena, rindo com frieza. O Ricardo não suspeita de nada. É um bobo apaixonado. Acha que sou um anjo de bondade cuidando da mamãezinha doente dele. Fez uma pausa, ouvindo sua interlocutora. Quando ela morrer, esta mansão será minha. A herança é milionária, Carolina. Milionária. Só tenho que esperar um pouco mais e continuar fingindo que me importo com aquela velha inútil. O coração de Marina batia tão forte que temia que Verena pudesse ouvi-lo. Suas mãos tremiam sobre a roupa que segurava. Sim, claro que vou me casar com ele, continuou Verena. Mas entre nós, o Ricardo é só meu passaporte para a riqueza. É entediante, previsível e bom demais para o próprio bem.
Mas ele tem dinheiro, muito dinheiro, e isso é a única coisa que importa. Verena soltou uma risada fria que ecoou pelo corredor. Amor? Você me pergunta se eu o amo? Pelo amor de Deus, Carolina, não seja ingênua. Eu amo a conta bancária dele. Isso é tudo. Marina fechou os olhos com força, sentindo náuseas. Sabia que Verena era cruel, mas ouvir aquelas palavras em voz alta, com tal desprezo e cinismo, era devastador. Quando Verena finalmente desligou e entrou no quarto de Dona Alzira, Marina permaneceu escondida, sua mente trabalhando a toda velocidade. Precisava de provas. Precisava de algo concreto, algo que Ricardo não pudesse ignorar nem negar. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Marina sentou-se em seu pequeno quarto no sótão da mansão. Era um espaço modesto, mas acolhedor, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela que dava para o jardim. Pegou seu celular, um modelo antigo com a tela trincada, e o estudou com determinação. Tinha função de gravador de voz. Era arriscado. Se Verena a descobrisse, a colocaria para fora imediatamente. Pior ainda, poderia fazer algo contra ela. Mas Marina lembrou dos olhos suplicantes de Dona Alzira, sua voz trêmula pedindo ajuda, e soube que não tinha outra opção. No dia seguinte, Marina desceu cedo para a cozinha e guardou o celular no bolso do avental. Quando ouviu os passos de Verena descendo as escadas, ativou a gravação discretamente. Verena entrou na cozinha, vestida com um conjunto esportivo elegante, como se tivesse acabado de voltar da academia. Marina, prepare suco de laranja natural, ordenou sem olhá-la. Sim, senhorita Verena. E leve para a velha apenas um pedaço de pão torrado. Nada mais. Marina se virou lentamente. Só pão, senhorita. O médico recomendou que... O médico não mora aqui, Marina, interrompeu a Verena em tom cortante. Eu sei do que ela precisa. Um pedaço de pão. Está claro? Sim, senhorita. Verena se serviu de suco em um copo de cristal e bebeu com expressão satisfeita. Marina manteve a gravação ativa enquanto preparava o café da manhã. Sabe de uma coisa, Marina? Disse Verena de repente, com voz casual. Às vezes eu penso que seria muito mais fácil se a dona Alzira simplesmente deixasse de existir. Esta casa seria perfeita sem ela. Sem suas queixas, sem suas necessidades, sem ter que fingir que me importo. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não deveria dizer isso, senhorita. Atreveu-se a murmurar. Verena a olhou com olhos frios. E quem vai impedir? Você? Zombou. Por favor, Marina. Sabe perfeitamente qual é o seu lugar. Você é uma simples empregada. Sua opinião não vale nada aqui. Deixou o copo vazio sobre a bancada e saiu da cozinha sem acrescentar mais nada. Marina esperou até estar completamente sozinha, antes de parar a gravação. Suas mãos tremiam enquanto guardava o telefone de novo no bolso. Tinha funcionado. Tinha a primeira evidência gravada, mas era apenas o começo. Durante os dias seguintes, Marina se tornou uma sombra silenciosa. Aprendeu a se mover pela mansão sem fazer barulho, a se esconder atrás de colunas, a fingir que limpava enquanto, na realidade, observava e ouvia. Cada vez que Verena estava com Dona Alzira e não havia testemunhas, Marina encontrava uma maneira de estar por perto, com o telefone gravando cada palavra venenosa. Gravou Verena retirando o prato de comida antes que Dona Alzira terminasse de comer. Gravou Verena escondendo os medicamentos em sua bolsa. Gravou Verena desconectando a campainha de emergência e dizendo com desprezo: grite o quanto quiser, velha. Ninguém vai te ouvir. Cada gravação era um punhal cravado no coração de Marina, mas também era mais uma peça do quebra-cabeça de evidências. Uma tarde, enquanto limpava o corredor, quase foi descoberta. Verena saiu do quarto de Dona Alzira mais cedo do que o esperado. Marina estava agachada ao lado da porta, o telefone na mão. O que você está fazendo aí? Perguntou Verena bruscamente. Marina se endireitou de um salto, escondendo o telefone no bolso com um movimento rápido. Limpando o rodapé, senhorita, respondeu, mostrando o pano em sua mão. Havia uma mancha. Verena estreitou os olhos, desconfiada. Aproximou-se lentamente. Você estava ouvindo? Não, senhorita. Só limpando. O silêncio se estendeu entre elas como um abismo.
Marina prendeu a respiração, rezando internamente para que Verena não notasse o telefone. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Verena deu meia volta. Tenha mais cuidado, Marina. Não gosto de gente curiosa. Quando ela se afastou, Marina exalou com força, o coração batendo contra o peito como um tambor de guerra. Foi por pouco, perto demais. Mas ela não podia parar agora. O outono chegou à cidade trazendo consigo folhas douradas que cobriam os jardins da mansão Monteiro como um tapete de ouro velho. Ricardo havia anunciado que o casamento seria celebrado na primavera e Verena já havia começado os preparativos. Revistas de noivas invadiam a sala principal, catálogos de flores perfumavam o ar e conversas sobre vestidos de renda ocupavam cada refeição. Para Dona Alzira, cada dia que passava era um descenso mais profundo ao abismo. Marina já havia reunido 7 gravações comprometedoras. Ela as guardava em uma pasta oculta em seu telefone, protegida por senha. Toda noite, na solidão de seu quarto, ela as ouvia novamente, certificando-se de que estavam completas e claras. A voz cruel de Verena ressoava em seus ouvidos como um pesadelo recorrente. Mas ela precisava de mais. Precisava de algo irrefutável, algo que Ricardo não pudesse ignorar nem racionalizar. Numa manhã de sábado, Ricardo anunciou que sairia em viagem de negócios para São Paulo por 3 dias. Quando Marina ouviu a notícia, um pressentimento sombrio se instalou em seu peito. Verena, meu amor, cuide da mamãe, disse Ricardo, beijando sua noiva na testa. Confio em você. Claro, meu céu, respondeu Verena com um sorriso radiante. Não se preocupe com nada. Tudo estará perfeito. Marina observou a cena da cozinha, sentindo um nó de ansiedade apertar seu estômago. Sabia o que viria. Sem Ricardo em casa, Verena se sentiria completamente livre para fazer o que quisesse. E assim foi. No primeiro dia de ausência de Ricardo, Verena mal visitou Dona Alzira. A idosa passou horas sozinha, sem comida, sem água, sem medicamentos. Marina subia às escondidas sempre que podia, levando sopa, água, compressas úmidas. Dona Alzira chorava em silêncio, murmurando palavras de gratidão que partiam a alma da empregada. Filha, não sei quanto mais posso resistir, sussurrou a idosa, sua voz apenas um fio de som. Aguente, senhora, respondeu Marina, limpando suas lágrimas com ternura. Por favor, aguente só mais um pouco. Vou ajudá-la, eu prometo. O segundo dia foi pior. Marina encontrou Dona Alzira com febre alta. A idosa tremia sob os lençóis, sua pele ardendo ao toque. Marina correu para buscar panos frios e medicamentos, mas quando voltou, Verena estava no quarto. O que você pensa que está fazendo? Perguntou Verena com voz glacial. A senhora está com febre, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Precisa de remédio. Deixe isso. Já vai passar sozinha. Mas, senhorita, ela está muito mal. Eu disse para deixar, gritou Verena, arrancando os medicamentos das mãos dela. Quem você pensa que é para dar ordens sobre os cuidados desta casa? Marina deu um passo para trás, assustada com a fúria nos olhos de Verena. A noiva de Ricardo estava perdendo o controle, mostrando seu verdadeiro rosto sem inibições. Agora me escute bem, Marina, sibilou Verena, aproximando-se perigosamente. Estou farta da sua atitude. Farta de te ver perambulando por aqui como se fosse alguém importante. Você é uma simples empregada, uma Zé Ninguém. E se voltar a me contrariar, vou te chutar desta casa tão rápido que você não vai saber o que te atingiu. Marina baixou o olhar, fingindo submissão. Mas sua mão deslizou sorrateiramente para o bolso onde levava o telefone. Havia ativado a gravação antes de entrar no quarto. Tudo estava sendo registrado. Sim, senhorita Verena, murmurou. Ótimo, agora vá. E não volte a subir sem minha permissão. Marina saiu do quarto com o coração despedaçado. Ouviu atrás de si a voz de Verena se dirigindo a Dona Alzira. E você, velha inútil, pare de se queixar. Isso é só o começo. Quando Ricardo voltar, vou dizer a ele que você está ficando muito difícil, muito exigente. Vou convencê-lo de que você precisa ir para um asilo, um lugar longe daqui, onde não possa arruinar minha vida perfeita. O grito sufocado de Dona Alzira ecoou pelo corredor. Marina correu para seu quarto,
fechou a porta e se deixou cair contra ela, soluçando em silêncio. A gravação continuava ativa. Havia capturado cada palavra, cada ameaça, cada crueldade. Naquela noite, quando tudo estava em silêncio, Marina desceu às escondidas ao quarto de Dona Alzira. Encontrou-a acordada olhando a janela onde a lua cheia projetava sombras prateadas nas paredes. Senhora, sussurrou Marina, aproximando-se. Trouxe água e um caldo quente. Dona Alzira a olhou com olhos vidrados pela febre. Não, você não pode. Continuar se arriscando por mim, filha, murmurou com dificuldade. Não é um risco, senhora, é o correto. Ela vai te destruir se te descobrir. Marina pegou a mão trêmula da idosa entre as suas. Então que me destrua, disse ela com uma determinação que ela mesma não sabia que possuía. Mas não vou abandoná-la. A senhora é boa para mim. Me tratou com dignidade quando ninguém mais o fazia. Agora é minha vez de cuidar de você. As lágrimas rolaram pelas bochechas enrugadas de Dona Alzira. Como vamos detê-la? Perguntou com voz embargada. Marina pegou seu telefone e mostrou as pastas de gravações. Com a verdade, senhora, com a verdade. Os olhos de Dona Alzira se arregalaram com uma faísca de esperança. Você gravou tudo. Seus insultos, suas ameaças, seus planos. Tudo está aqui. Mas Ricardo vai acreditar em você? Marina engoliu em seco. Era a pergunta que a atormentava toda a noite. Não sei, senhora, mas tenho que tentar. Por você. Pelo que é correto. Dona Alzira apertou a mão de Marina com uma força que parecia impossível para alguém tão frágil. Obrigada, filha. Obrigada por ver o que meu filho não pode ver. Naquela noite, Marina quase não dormiu. As gravações se repetiam em sua mente. O momento da verdade se aproximava e, com ele, o terror das consequências. Mas ela havia dado sua palavra, e Marina Silva jamais quebrava uma promessa. Ricardo voltou de São Paulo no domingo à tarde, carregado de presentes para Verena. Perfumes franceses, chocolates belgas, um colar de pérolas brancas que brilhava como a luz da lua. Verena o recebeu na porta com um abraço efusivo e beijos que pareciam sinceros. Meu amor, senti tanto a sua falta, exclamou, pendurando-se em seu pescoço. Eu também, querida, respondeu Ricardo sorrindo. Como está a mamãe? Verena fez uma pausa calculada, sua expressão mudando para uma de preocupação perfeitamente ensaiada. Ricardo, temos que falar sobre isso. Ele franziu a testa. O que aconteceu? Venha, sente-se, disse Verena, conduzindo-o até a sala. Sua mãe esteve muito difícil estes dias. Difícil? Em que sentido? Ela está confusa, amor. Diz coisas sem sentido. Outro dia, acusou a Marina de roubar uma pulseira dela. Depois, encontramos a pulseira na sua própria cômoda. E ontem... Verena baixou a voz como se doesse dizer. Ontem ela gritou comigo, me chamando de nomes horríveis. Disse que eu a maltratava, que eu era cruel com ela. Marina, que estava servindo café na sala, ao lado sentiu seu sangue gelar. Era uma inversão perfeita da verdade. Verena estava envenenando Ricardo contra sua própria mãe. Isso não pode ser, disse Ricardo, balançando a cabeça em negação. Mamãe nunca foi assim. Eu sei, meu amor, continuou Verena, pegando as mãos dele entre as suas. Por isso me preocupo tanto. Acho que a condição mental dela está piorando. Talvez devêssemos considerar um lugar especializado, um asilo onde possam cuidar dela profissionalmente. Asilo? Ricardo empalideceu. Não posso fazer isso. É minha mãe. Eu sei. Verena acariciou sua bochecha com ternura falsa. E eu te amo por ser tão nobre. Mas pense nela, Ricardo. Pense no que é melhor para a saúde dela. Aqui, ela não está recebendo a atenção que precisa. Eu faço o que posso, mas não sou enfermeira. Tenho medo que algo ruim aconteça, porque não estamos qualificados para cuidar dela. Marina apertou a bandeja de café com força, sentindo a raiva ferver em seu interior. Queria gritar, queria mostrar a Ricardo as gravações naquele mesmo instante, mas se conteve. Não era o momento. Precisava esperar o momento perfeito. Deixe-me pensar, disse Ricardo finalmente, esfregando as têmporas com cansaço. Vou vê-la agora. Subiu as escadas com passos pesados. Marina o seguiu discretamente, mantendo-se a uma distância prudente.
Ricardo entrou no quarto de sua mãe e encontrou Dona Alzira acordada, olhando pela janela. Mãe, disse ele suavemente, sentando-se na beira da cama. Como você está? Os olhos de Dona Alzira se encheram de lágrimas ao vê-lo. Estendeu sua mão trêmula para ele. Ricardo, filho, tenho que te dizer algo. O que foi, mãe? Verena, ela não é quem você pensa. Ela é cruel, filho. Ela me maltrata. Tira minha comida, esconde meus remédios. Diz coisas horríveis. Ricardo suspirou profundamente, e nesse suspiro, Marina reconheceu a incredulidade. Verena havia feito bem o seu trabalho. Mãe, a Verena acabou de me contar que você tem estado confusa, disse ele com voz gentil, mas firme. Disse que você a acusou de coisas que não são verdade. Não estou confusa. A voz de Dona Alzira falhou. É ela quem mente. Mãe, por favor, a Verena cuida de você. Eu vi ela fazendo isso. Ela te ama. Não, Ricardo, ela não me ama. Ela me odeia. Está esperando que eu morra para ficar com tudo. Ricardo fechou os olhos, magoado. Mãe, não diga isso. Sua mente está pregando peças em você. A idade, a doença... Não. Dona Alzira tentou se sentar, mas caiu de volta nos travesseiros, exausta. Filho, você tem que acreditar em mim. Por favor, ela vai destruir a todos nós. Ricardo se levantou, claramente agitado. Você precisa descansar, mãe. Vou falar com o médico sobre seus remédios. Talvez precisemos ajustá-los. Ricardo. Mas ele já havia saído do quarto, fechando a porta atrás de si. No corredor, encontrou Marina, que fingia estar limpando um quadro. Marina, disse Ricardo parando-a. Você notou mudanças no comportamento da minha mãe ultimamente? Marina sentiu que o momento crucial havia chegado. Podia dizer a verdade agora, mostrar as gravações. Mas algo na expressão de Ricardo, em seu olhar cansado e confuso, lhe disse que ele não estava pronto para ouvir. Estava muito sob a influência de Verena. Ela está mais fraca, senhor, respondeu ela cuidadosamente, mas sempre foi amável comigo. Ricardo assentiu, como se essa resposta confirmasse algo em sua mente. Obrigado, Marina. Quando ele se afastou, Marina entrou no quarto de Dona Alzira. Encontrou-a chorando em silêncio, as lágrimas encharcando o travesseiro. Ele não acreditou em mim, soluçou a idosa. Meu próprio filho não acreditou em mim. Marina se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão da senhora entre as suas. Ainda não, senhora, mas ele vai acreditar em nós. Eu prometo que ele vai. Quando, filha? Quando? Marina respirou profundamente. Em breve, muito em breve. Naquela noite, Marina adicionou uma nona gravação à sua coleção. Havia capturado Verena no closet, falando ao telefone com a mesma amiga de antes. Quase convenci o Ricardo a mandá-la para um asilo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Mais umas 2 semanas e a velha estará fora da minha vista para sempre. Cada palavra era um punhal de evidência. Marina sabia que estava ficando sem tempo. Tinha que agir logo. Mas primeiro, precisava do cenário perfeito. Um momento onde Ricardo não pudesse escapar da verdade, onde Verena não pudesse manipular nem mentir. E esse momento estava para chegar, mais cedo do que qualquer um imaginava. Os preparativos para o noivado formal se intensificaram durante as semanas seguintes. Verena havia decidido organizar um jantar de gala na mansão, convidando amigos, sócios de Ricardo e membros proeminentes da sociedade. Seria um evento espetacular. Mesas decoradas com toalhas de linho branco, arranjos florais que custavam mais do que Marina ganhava em um ano, música ao vivo e champanhe francês, fluindo como água. Será a noite perfeita, anunciou Verena durante o café da manhã, revisando sua lista de convidados. Quero que todos vejam como somos felizes, Ricardo. Ele sorriu, alheio à farsa que se desenrolava sob seu próprio teto. Marina ouvia tudo da cozinha, sua mente trabalhando a toda velocidade. O jantar. Essa seria a oportunidade perfeita. Com todos os convidados presentes, com testemunhas por toda parte, Verena não poderia escapar. A verdade teria que vir à tona. Mas havia um problema. Marina teria a coragem de enfrentar Verena na frente de todas aquelas pessoas poderosas. Eles acreditariam nela? Ou a veriam simplesmente como uma empregada ressentida tentando arruinar a felicidade de seu patrão? O medo a corroía.
Mas cada vez que visitava Dona Alzira e via sua deterioração progressiva, a determinação voltava com mais força. 3 dias antes do jantar, enquanto Marina limpava o escritório de Ricardo, encontrou um envelope aberto sobre a mesa. Curiosa, aproximou-se. Era um orçamento de um asilo de luxo nos arredores da cidade. Seu sangue gelou. Verena estava avançando com seu plano. Havia convencido Ricardo a pesquisar opções para Dona Alzira. Marina fotografou o documento com seu celular e depois o deixou exatamente onde o havia encontrado. Tinha que agir rápido. O tempo estava se esgotando. Naquela tarde, quando Verena saiu para seu compromisso semanal no spa, Marina subiu ao quarto de Dona Alzira. Encontrou-a mais magra do que nunca, seus olhos fundos nas órbitas, sua pele quase transparente. Senhora, disse Marina, sua voz trêmula, o jantar é em 3 dias. Esse será o momento. Dona Alzira a olhou com olhos cansados, mas esperançosos. Você tem certeza, filha? Sim. Vou mostrar as gravações na frente de todos. Ricardo terá que ouvir. Todos terão que ouvir. Mas Verena vai negar tudo. Vai dizer que as gravações são falsas. Ela pode tentar, respondeu Marina com firmeza. Mas sua própria voz a denunciará. E quando todos a ouvirem, quando virem seu verdadeiro rosto, ela não poderá mentir mais. Dona Alzira assentiu lentamente, apertando a mão de Marina. Você é corajosa, filha. Muito mais corajosa do que eu. Não, senhora. Só estou fazendo o que é certo. Os dias que antecederam o jantar foram um turbilhão de atividades. Floristas entravam e saíam. A equipe do buffet enchia a cozinha. Músicos ensaiavam no salão. Verena supervisionava cada detalhe com perfeição obsessiva, garantindo que tudo estivesse impecável. Marina trabalhava em silêncio, polindo talheres de prata, arrumando guardanapos, mas sua mente estava em outro lugar. Repassava mentalmente o que diria, como diria, qual seria o melhor momento para interromper. Na noite anterior ao jantar, não conseguiu dormir. Permaneceu acordada em seu pequeno quarto, ouvindo as gravações mais uma vez. A voz cruel de Verena ressoava na escuridão. A velha já está indo. Quando ela morrer, vou ser dona de tudo. Ricardo é só meu passaporte para a riqueza. É entediante e previsível. Você é um peso morto nesta casa, um estorvo. Cada frase era um martelo golpeando sua resolução. Tinha que fazer isso. Não por si mesma, mas por Dona Alzira, pela justiça, pela verdade. O dia do jantar chegou com um céu claro e uma brisa suave que balançava as cortinas da mansão. Marina levantou-se cedo e visitou Dona Alzira. Hoje é o dia, senhora, sussurrou, arrumando seu cabelo com cuidado. Estou com medo, filha, admitiu a idosa. Eu também, mas vamos ficar bem. Confie em mim. Eu confio, Marina. Confio em você mais do que em ninguém. Marina desceu para a cozinha e começou suas tarefas do dia. As horas passavam lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Via Verena mover-se pela casa como uma rainha supervisionando seu reino, completamente alheia à tempestade que estava prestes a eclodir. Quando a tarde chegou, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens em ternos impecáveis, mulheres em vestidos de grife, conversas elegantes enchendo o ar. Ricardo estava radiante, cumprimentando cada pessoa com cordialidade. Verena brilhava ao seu lado, perfeita, linda, falsa. Marina servia champanhe com mãos trêmulas. O telefone com as gravações estava guardado no bolso de seu avental, queimando sua pele como um ferro em brasa. Ela esperava o momento exato. E quando ele chegasse, não haveria mais volta. A mansão Monteiro estava transformada em um palácio dos sonhos. Luzes douradas pendiam do teto como estrelas capturadas. As mesas transbordavam de Jus de iguarias requintadas, e o som do quarteto de cordas enchia cada canto com melodias sofisticadas. Os convidados, mais de 60 pessoas, conversavam animadamente entre taças de champanhe e risadas elegantes. Ricardo estava no centro do salão, cercado por sócios e amigos, seu rosto iluminado de felicidade genuína. Verena estava ao seu lado, envolta em um vestido verde esmeralda que realçava sua figura, seu cabelo preso em um penteado elaborado. Cada gesto seu era calculado, cada sorriso uma obra de arte em manipulação.
Marina circulava entre os convidados com uma bandeja de canapés, invisível para a maioria. Era apenas mais uma empregada, parte da decoração. Ninguém notava suas mãos trêmulas, nem o suor frio que cobria sua testa. Ninguém sabia que ela carregava consigo o poder de destruir aquela noite perfeita. Às 9 horas em ponto, Ricardo pediu atenção, batendo suavemente sua taça com uma faca. O salão silenciou gradualmente. "Queridos amigos", começou ele, sua voz calorosa e emocionada. "Obrigado por nos acompanharem nesta noite tão especial. Como sabem, Verena e eu vamos nos casar na primavera, e eu queria compartilhar este momento de felicidade com as pessoas que mais importam na minha vida." Aplausos encheram o salão. Verena se apertou contra Ricardo, sorrindo com modéstia falsa. "Verena é a mulher mais incrível que já conheci", continuou Ricardo. "Não só é linda e elegante, mas tem um coração de ouro. Ela tem cuidado da minha mãe com uma dedicação que me deixa sem palavras. Eu a amo profundamente e mal posso esperar para passar o resto da minha vida com ela." Mais aplausos. Verena corou perfeitamente, como se estivesse genuinamente comovida. Marina observava de um canto, sentindo náuseas. O momento se aproximava. Tinha que ser agora, antes que o discurso terminasse, antes que Ricardo fizesse o brinde oficial. Mas suas pernas pareciam de chumbo. O medo a paralisava. Então, no andar superior, ela ouviu um som fraco, uma batida contra a parede. Dona Alzira. A idosa estava acordada, ciente do que estava acontecendo lá embaixo. Aquele som foi como uma faísca que acendeu a coragem de Marina. Ela deixou a bandeja em uma mesa lateral e começou a caminhar em direção ao centro do salão. Seu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir. Os convidados começaram a notar sua aproximação, franzindo o senho com confusão. "Senhor Ricardo", disse Marina, sua voz trêmula, mas clara. Ricardo se virou, surpreso. "Marina, o que foi?" Verena empalideceu instantaneamente. Seus olhos se cravaram em Marina, com uma mistura de fúria e pânico. "Preciso falar com o senhor", continuou Marina, dando outro passo à frente. "É urgente." "Marina, isso não é apropriado", interveio Verena rapidamente, sua voz tensa. "Estamos no meio de uma celebração. Exatamente por isso preciso falar agora", respondeu Marina, sem desviar o olhar de Ricardo. O salão estava completamente silencioso. Todos os olhos haviam se voltado para a cena. Ricardo olhou para Verena, depois para Marina, confuso. "Do que se trata?", perguntou ele. Marina respirou profundamente. Este era o momento. Não havia volta. "Trata-se da sua mãe, senhor. E da senhorita Verena." "O quê?" Verena soltou uma risada nervosa. "Ricardo, não dê ouvidos a ela. É ridículo. Ela está tentando arruinar nossa noite." Mas antes que Ricardo pudesse responder, uma voz fraca, mas clara, ressoou da escada. "Deixe-a falar, filho." Todos se viraram para as escadas. Lá, apoiando-se no corrimão com esforço sobre-humano, estava Dona Alzira. Ela havia conseguido sair de seu quarto, arrastando-se com cada grama de força que lhe restava. "Mãe!" Ricardo correu até ela, alarmado. "O que você está fazendo levantada? Preciso que você ouça", ofegou Dona Alzira, suas pernas tremendo. "Por favor, filho, escute-a." Ricardo ajudou sua mãe a se sentar em uma cadeira próxima. Os convidados murmuravam entre si, desconfortáveis. Verena parecia prestes a desmaiar. "Marina", disse Ricardo, sua voz agora séria. "Fale." Marina tirou seu celular do bolso com mãos trêmulas. Verena deu um passo à frente, tentando interceptá-la. "Ricardo, amor, não deixe que ela..." "Cale-se, Verena", ordenou Ricardo com uma firmeza inesperada, sem tirar os olhos de Marina. "Quero ouvir o que ela tem a dizer." Marina abriu a pasta de gravações. Selecionou a primeira, a mais clara, a mais condenatória. "Isto é o que a senhorita Verena diz quando o senhor não está presente", disse ela com voz firme. Apertou o play. A voz de Verena encheu o salão, fria, impiedosa, real. "A velha já está indo. Quando ela morrer, vou ser dona de tudo." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ricardo havia ficado imóvel, seu rosto perdendo toda a cor. Marina reproduziu a segunda gravação. "Ricardo é só meu passaporte para a riqueza. É entediante, previsível e bom demais para o próprio bem." Depois a terceira.
Você é um peso morto nesta casa velha e inútil. E a quarta, a quinta, a sexta. Cada gravação era um golpe demolidor. A verdadeira voz de Verena, seus insultos, suas ameaças, sua crueldade descarada. Os convidados ouviam horrorizados. Algumas mulheres levavam as mãos às bocas. Os homens trocavam olhares de choque e nojo. Ricardo tremia, seus olhos fixos em Verena. Verena, sua voz falhou. Isso é você? Verena tentou rir, tentou negar, mas seu rosto a denunciava. As lágrimas falsas que tentou produzir não vieram. Sua máscara estava se desintegrando. Ricardo, eu posso explicar, gaguejou. Explicar o quê? Explodiu Ricardo, sua voz ressoando por todo o salão. Explicar que você esteve torturando minha mãe? Explicar que só me queria pelo meu dinheiro? Explicar que tudo foi uma mentira? Não, as gravações estão editadas. São falsas. Não minta mais, gritou Ricardo, com uma fúria que ninguém jamais havia visto nele. Eu reconheço sua voz. Reconheço cada palavra. Verena se virou para Marina, seus olhos chamejando com ódio puro. Você, sibilou. Você fez isso. Empregada miserável, eu vou te destruir. Você já se destruiu sozinha, respondeu Marina com calma, sustentando seu olhar. Verena perdeu completamente o controle. Lançou-se contra Marina, mas Ricardo a deteve, segurando-a pelo braço. Sabe de uma coisa, Verena? Disse ele com voz gélida. Você tem razão em uma coisa. Eu sou um idiota. Um idiota apaixonado que não conseguiu ver o que estava bem na sua frente. Mas não mais. Ele se virou para os convidados, que observavam a cena com uma mistura de horror e fascínio. O jantar terminou, anunciou. Peço desculpas por este espetáculo. Por favor, retirem-se. Os convidados começaram a sair em silêncio, alguns murmurando entre si, outros simplesmente atônitos. Em questão de minutos o salão ficou vazio, exceto por Ricardo, Verena, Marina, Dona Alzira e os funcionários do buffet que observavam da cozinha. Ricardo se virou para Verena, seu rosto uma máscara de dor e fúria contida. Quero que você saia da minha casa. Agora. Ricardo, por favor. Verena tentou uma última vez, sua voz agora genuinamente desesperada. Podemos conversar, podemos... Agora! Rugiu ele. E então, Verena fez algo que selou completamente seu destino. Em vez de continuar suplicando, em vez de tentar manipular, ela explodiu com a verdade mais crua. Está bem. Sim, gritou ela, sua voz falhando. É tudo verdade. Sua mãe é um peso morto. Você é um idiota apaixonado. Eu só queria seu dinheiro. Contente. Era isso. Que você queria ouvir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo a olhou como se a visse pela primeira vez. Não com amor, não com dor, mas com algo pior, com nojo. Vá embora, disse ele com voz baixa e mortal. Vá embora antes que eu chame a polícia. Verena olhou ao redor buscando algum apoio, alguma saída, mas não havia nenhuma. Lançou um último olhar de ódio puro para Marina, depois para Dona Alzira e finalmente saiu do salão cambaleando em seus saltos, seus soluços ecoando pelo corredor. Quando a porta principal se fechou, o silêncio envolveu a mansão. Ricardo caminhou lentamente até sua mãe, ajoelhou-se diante dela e chorou como uma criança. Mãe, me perdoe. Me perdoe por não acreditar em você, por não ver a verdade. Dona Alzira, com lágrimas rolando por seu rosto, acariciou o cabelo do filho. Já passou, filho. Já passou. Ricardo levantou o olhar para Marina, seus olhos vermelhos. Você... Sua voz falhou. Você salvou minha mãe. Arriscou tudo. Marina... Assentiu sem conseguir falar. Obrigado, sussurrou Ricardo. Obrigado por sua coragem, por sua humanidade, por ver o que eu não pude ver. E, naquele momento, entre as ruínas de uma noite que deveria ser perfeita, começou algo novo. A cura. Mas a história ainda não havia terminado. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções. A notícia do escândalo na mansão Monteiro espalhou-se como pólvora pelos círculos sociais da cidade. Os telefones não paravam de tocar com ligações, de amigos, conhecidos e jornalistas, buscando detalhes do drama que havia destruído o noivado mais esperado do ano.
Ricardo cancelou todos os seus compromissos de negócios e dedicou-se completamente ao cuidado de sua mãe. Contratou uma enfermeira profissional, um nutricionista e um fisioterapeuta. O quarto de Dona Alzira foi equipado com tudo o que era necessário para sua recuperação. Equipamentos médicos de última geração, uma cama ajustável e até flores frescas que chegavam toda manhã. Mas, mais importante do que todo o dinheiro investido, era a presença constante de Ricardo. Ele passava horas sentado ao lado de sua mãe, lendo para ela, conversando, segurando sua mão. As lágrimas eram frequentes enquanto ele processava a magnitude do que havia permitido acontecer sob seu próprio teto. Como eu não vi, mãe? Perguntava ele repetidamente. Como pude ser tão cego? O amor cega, filho, respondia Dona Alzira com voz fraca, mas firme. Ou o que você achava que era amor? Marina observava essas cenas à distância, sentindo-se aliviada, mas também esgotada emocionalmente. As semanas de tensão, medo e determinação a haviam deixado exausta. Ela continuava com seus afazeres domésticos, mas Ricardo havia insistido para que ela tirasse mais descansos, que se cuidasse. Uma tarde, enquanto Marina dobrava roupas na lavanderia, Ricardo a procurou. Marina, podemos conversar? Ela assentiu, nervosa. Apesar de tudo, ela ainda era a empregada, e ele o patrão. A dinâmica de poder não. Havia mudado completamente. Quero te agradecer de novo, começou Ricardo, seus olhos sinceros, não só pelas gravações, mas pela sua compaixão. Por ver minha mãe como um ser humano que precisava de ajuda, não apenas como parte do seu trabalho. Eu só fiz o que era certo, senhor, respondeu Marina baixando o olhar. Não, você fez mais do que isso. Arriscou seu sustento, sua segurança. Verena poderia ter te destruído, e ainda assim você seguiu em frente. Isso não é só fazer o certo. Isso é heroísmo. Marina sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Dona Alzira sempre foi boa comigo. Me tratava com dignidade. Era o mínimo que eu podia fazer. Ricardo assentiu, emocionado. Quero fazer algumas mudanças, anunciou ele. Primeiro você está demitida. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Demitida? Depois de tudo? Mas só como empregada doméstica, continuou Ricardo com um pequeno sorriso. Quero te contratar como a cuidadora principal da minha mãe, com um salário, triplicado plano de saúde completo para você e para sua mãe no asilo, 2 dias de folga por semana e um bônus anual. Você aceita? Marina não podia acreditar no que ouvia. As lágrimas finalmente rolaram por suas bochechas. Sim, senhor. Sim, eu aceito. E, por favor, pare de me chamar de senhor o tempo todo. Ricardo, está bom. Marina assentiu, sorrindo por entre as lágrimas. Enquanto isso, Dona Alzira começava a se recuperar física e emocionalmente. A boa nutrição, os medicamentos, regulares, e, acima de tudo, a ausência de estresse e maus tratos começaram a fazer efeito. Seu rosto recuperou um pouco da cor, seu apetite aumentou e seu ânimo melhorou notavelmente. Uma manhã, 2 semanas depois do jantar fatídico, ela conseguiu se sentar na cama sem ajuda pela primeira vez em meses. Marina? Ricardo? Chamou ela com voz clara. Ambos correram para o quarto alarmados. O que foi, mãe? Perguntou Ricardo. Dona Alzira apontou para a janela, onde o sol matinal entrava em raios dourados. Olhem, disse ela com um sorriso fraco, mas genuíno. É lindo. Eu tinha esquecido como um amanhecer pode ser lindo. Ricardo sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Vamos ver muitos amanheceres juntos, mãe. Eu prometo. Mas nem tudo era paz na mansão. Uma tarde a campainha tocou insistentemente. Marina foi abrir e deu de cara com uma mulher desconhecida de uns 50 anos, elegante, mas com expressão severa. Preciso falar com Ricardo Monteiro, exigiu a mulher. Sou Helena Duarte, mãe da Verena. Marina sentiu um calafrio. Foi buscar Ricardo, que desceu as escadas com expressão cautelosa. Senhora Duarte, cumprimentou ele friamente. Ricardo, começou Helena, sua voz tremendo entre a raiva e algo que parecia vergonha. Vim falar sobre o que aconteceu. Não há nada para falar. Minha filha cometeu erros, continuou Helena, gravíssimos, mas ela foi criada para sobreviver em um mundo difícil. Não justifico suas ações, mas quero que você entenda.
Entender o quê? Interrompeu a Ricardo, sua voz se elevando. Entender que ela torturou uma idosa doente? Entender que ela me manipulou e mentiu por meses? Entender que ela só se importava com meu dinheiro? Helena baixou o olhar. Verena está arrasada. Perdeu tudo. Sua reputação, seus amigos, seu futuro com você. Ela procurou por isso, respondeu Ricardo sem compaixão. E se veio aqui pedir que eu retire alguma queixa, não há queixa. Não a mandei para a cadeia, embora pudesse ter feito. Só a quero fora da minha vida, longe da minha família. Ricardo, por favor. Esta conversa terminou, Sra. Duarte. Por favor, retire-se da minha propriedade. Helena Duarte olhou para Ricardo com olhos cheios de lágrimas. Depois deu meia volta e foi embora. Quando seu carro desapareceu pelo caminho, Ricardo se apoiou contra a porta, exausto. Eu fiz o certo? Perguntou ele a Marina, que havia presenciado tudo. Sim, respondeu ela com firmeza. O senhor protegeu sua família. Isso é o... Certo? Naquela noite, Ricardo sentou-se no escritório com um copo de uísque, olhando as fotos do seu noivado que ainda estavam nas paredes. Uma por uma, ele as foi tirando. Cada foto era um lembrete de sua ingenuidade, de sua cegueira. Dona Alzira apareceu na porta, apoiando-se em seu andador novo. Havia insistido em descer sozinha, demonstrando sua crescente independência. Filho, disse ela suavemente, não se castigue mais. Eu deixei que ela te machucasse, mãe. Você não sabia. Ela era muito boa em atuar. Eu devia ter ouvido quando você tentou me dizer a verdade. Dona Alzira se aproximou lentamente e pôs a mão no ombro do filho. Agora você me escuta. Isso é o que importa. Você aprendeu uma lição dolorosa, mas necessária, que o verdadeiro caráter de uma pessoa se mostra em como ela trata aqueles que não podem se defender. Verena falhou nesse teste. Marina passou com honras. Ricardo assentiu, limpando as lágrimas. Eu vou ser melhor, mãe. Mais atento, mais consciente. Eu... Sei, filho. Eu sei. Em seu pequeno quarto no sótão, Marina sentou-se na cama olhando para seu telefone. As gravações ainda estavam lá, mas ela não precisava mais delas. Elas haviam cumprido seu propósito. Com cuidado, ela as apagou, uma por uma, sentindo um peso enorme ser levantado de seus ombros. Ela não era mais a empregada invisível e assustada. Era alguém que havia defendido o que era certo, apesar do medo. E isso mudava tudo. 2 meses depois da escandalosa revelação, a mansão Monteiro havia recuperado uma certa normalidade, embora fosse uma normalidade diferente, mais autêntica. O sol de dezembro inundava os jardins com luz dourada, e o ar trazia promessas de um novo ano cheio de possibilidades. Dona Alzira havia progredido de maneira espantosa. Já não estava confinada à cama. Agora podia caminhar com a ajuda de uma bengala, sentar-se no jardim para tomar chá à tarde, e até havia começado a recuperar seu interesse pela leitura e pela pintura, hobbies que havia abandonado durante anos de doença. Marina também havia transformado sua vida. Com seu novo salário, ela pôde transferir sua mãe para um asilo muito melhor, com cuidados médicos de primeira classe. Visitava nos fins de semana, levando flores e compartilhando histórias sobre seu trabalho. Sua mãe mal podia acreditar na transformação da filha, de empregada tímida a mulher segura e respeitada. Ricardo, por sua vez, havia mudado profundamente. Não era mais o empresário ingênuo e cego que fora. Agora, ouvia mais, observava mais e, acima de tudo, valorizava as pessoas por seu caráter genuíno, em vez de suas aparências polidas. Uma tarde, enquanto Marina ajudava Dona Alzira a caminhar pelo jardim, a idosa parou ao lado de uma roseira em flor. Sabe, Marina, disse ela com voz reflexiva, durante meses pensei que ia morrer naquele quarto, sozinha e esquecida. Verena havia destruído minha fé na humanidade. Mas a senhora sobreviveu. Não só sobrevivi, filha. Voltei a viver. E foi graças a você. Você não só me salvou fisicamente, mas me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Que ainda há pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo que lhes custe caro. Marina sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. A senhora me deu dignidade quando ninguém mais o fazia. Eu só retribuí o favor. Dona Alzira sorriu, apertando sua mão. Não foi um favor, filha. Foi um ato de amor, e eu nunca vou esquecer.
Naquela noite, durante o jantar, Ricardo fez um anúncio. Estive pensando, começou ele, servindo vinho nas taças. Estes meses me ensinaram muito sobre o que realmente importa na vida e decidi fazer algumas mudanças importantes. Tanto Dona Alzira quanto Marina o olharam com curiosidade. Primeiro, vou reduzir minhas horas de trabalho. Vou contratar alguém para me ajudar com a empresa, para que eu possa passar mais tempo em casa com a mamãe. Dona Alzira sorriu com ternura. Segundo, continuou Ricardo, estabeleci um fundo de bolsas de estudo em nome de nossa família. Será para estudantes de famílias humildes, que demonstrem não apenas excelência acadêmica, mas também caráter e compaixão. Porque aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu coração. Marina sentiu um nó na garganta. E terceiro, Ricardo olhou diretamente para Marina. Quero que saiba que você é parte desta família. Não apenas uma empregada, não apenas uma cuidadora. Família. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Marina. Eu não sei o que dizer, sussurrou ela. Você não precisa dizer nada, respondeu Ricardo com um sorriso. Apenas obrigado. Obrigado por me lembrar quem eu sou de verdade. Várias semanas tranquilas se passaram. A rotina da mansão tornou-se quase monótona, mas era uma monotonia bem-vinda depois de tanto drama. Marina cuidava de Dona Alzira com dedicação. Ricardo trabalhava com mais equilíbrio e a casa se encheu de risos e conversas genuínas. Mas o passado não se esquece tão facilmente. Numa manhã de janeiro, enquanto Marina pegava a correspondência, encontrou um envelope sem remetente. Abriu-o com curiosidade e dentro havia uma nota escrita à mão com letra trêmula. Sei que não mereço perdão. Sei que destruí vidas e feri pessoas inocentes. Mas preciso que saibam que vivo cada dia com o peso do que fiz. Dona Alzira, se algum dia ler isto, saiba que seu sofrimento me persegue a cada momento. Ricardo, você perdeu quem achava que amava, mas na verdade ganhou algo muito mais valioso. A verdade. Marina, você tirou tudo de mim, mas no fundo eu sei que você só fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Ser honesta. Não espero perdão. Só queria que soubessem que o remorso é real. Vê. Marina subiu as escadas com a carta na mão, sem saber se devia mostrá-la ou não. Encontrou Dona Alzira e Ricardo juntos no escritório, revendo álbuns de fotos antigas. O que você tem aí, filha? Perguntou Dona Alzira, notando sua expressão preocupada. Marina entregou-lhe a carta em silêncio. Dona Alzira a leu lentamente. Depois a passou para Ricardo. Ele a leu 2 vezes, seu rosto impassível. Finalmente, Ricardo se levantou e caminhou até a lareira. Sem dizer palavra, jogou a carta no fogo. As 3 pessoas observaram as chamas consumirem o papel, as palavras de Verena se transformando em cinzas. Alguns fantasmas, disse Ricardo com voz tranquila, precisam ficar no passado. Ela não merece saber que a perdoamos? Perguntou Marina. Não se trata dela, respondeu Dona Alzira com sabedoria. Trata-se de nós. Perdoar é nos libertar da raiva, não dar a ela uma absolvição que ela ainda não conquistou. Talvez um dia, quando ela tiver feito verdadeiras reparações, o perdão seja possível, mas hoje só precisamos continuar a nos curar. Ricardo assentiu. Exato. Nossa paz não depende do remorso dela. Marina compreendeu. O verdadeiro final daquela história não era sobre o castigo de Verena ou sua redenção. Era sobre a recuperação de Dona Alzira, a transformação de Ricardo e sua própria coragem. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranjas e rosas, os 3 sentaram-se no jardim. Dona Alzira contava histórias de sua juventude, Ricardo ria ao ouvi-las, e Marina servia chá com um sorriso tranquilo. A mansão Monteiro havia sobrevivido à sua tempestade mais sombria, e do outro lado, havia encontrado algo muito mais valioso que dinheiro ou status social. Havia encontrado a verdade, a compaixão e o amor genuíno. Mas a vida sempre tem mais lições a ensinar. O mês de fevereiro trouxe consigo um calor úmido e persistente. Os jardins da mansão floresciam em explosões de cor. Buganvílias rosas, jasmins brancos, orquídeas amarelas. Era como se a própria natureza celebrasse a renovação que havia ocorrido dentro daquelas paredes. Dona Alzira continuava a se fortalecer.
Agora podia andar sem a bengala por curtos períodos, e seu apetite estava tão robusto que Marina brincava sobre ter que cozinhar porções dobradas. O riso havia retornado aos olhos da idosa, uma luz que Verena tentara apagar, mas que nunca conseguiu extinguir completamente. Uma manhã, enquanto Marina preparava o café da manhã, o telefone da casa tocou. Era um número desconhecido. Residência Monteiro, atendeu Marina. Marina Silva? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é Juliana Fonseca, sou jornalista do Jornal da Cidade. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o que ocorreu com Verena Duarte e a família Monteiro. Marina sentiu um calafrio de desconforto. Não tenho nada a dizer. Entendo que foi difícil, continuou Juliana em tom persuasivo, mas sua história poderia ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Empregados domésticos que presenciam abusos, que têm medo de falar. Minha resposta continua sendo não. Obrigada. Desligou o telefone com mãos trêmulas. Não havia considerado que o escândalo pudesse atrair a atenção da mídia. Quando contou a Ricardo sobre a ligação, ele ficou imediatamente alerta. Não fale com ninguém da imprensa, advertiu ele. Não sem meu advogado presente. Alguns jornalistas buscam sensacionalismo, não a verdade. Mas as ligações continuaram. Diferentes repórteres, mesmos métodos. Alguns até apareceram na porta da mansão, com câmeras e gravadores. Ricardo teve que contratar segurança adicional para mantê-los afastados. Por que eles não podem nos deixar em paz? Queixou-se Dona Alzira uma tarde, cansada do assédio constante. Por que escândalo vende, mãe? Respondeu Ricardo com resignação. Uma empregada humilde desmascarando uma noiva cruel e rica é exatamente o tipo de história que as pessoas querem ler. Marina se sentia cada vez mais desconfortável com a atenção. Nunca havia buscado ser heroína, nem se tornar notícia. Apenas fizera o que era certo. Uma semana depois apareceu um artigo no jornal local. Embora não mencionasse nomes específicos por questões legais, estava claramente baseado em sua história. A manchete dizia: a empregada que salvou uma idosa das garras da ambição. Marina leu o artigo com mal-estar crescente. Exagerava alguns detalhes, minimizava outros e a pintava como uma espécie de justiceira perfeita. Não era assim. Ela tivera medo, havia duvidado, quase desistiu várias vezes. Eu não sou essa pessoa que descrevem, disse ela a Dona Alzira, apontando para o jornal. Não sou uma santa nem uma heroína. Você tem razão, respondeu a idosa com sabedoria. Você é algo melhor. É humana. Teve medo, mas agiu mesmo. Assim, isso é mais valioso do que a coragem perfeita. As reações ao artigo foram mistas. Muitas pessoas na cidade começaram a reconhecer Marina quando ela saía. Algumas a parabenizavam, outras a olhavam com curiosidade, algumas com inveja. Uma tarde, no mercado, uma mulher se aproximou dela. É você? A empregada do artigo? Marina assentiu, desconfortável. Quero te agradecer, continuou a mulher com lágrimas nos olhos. Eu também trabalho como empregada doméstica, e minha patroa, ela baixou a voz. Me trata mal. Grita comigo, me humilha, mas tenho medo de perder meu emprego. Sua história me deu esperança de que as coisas podem mudar. Marina sentiu um nó na garganta. Se a senhora está sofrendo abuso, tem que procurar ajuda, disse ela gentilmente. Existem organizações, advogados que trabalham de graça. A mulher assentiu, limpando as lágrimas. Eu sei. Agora eu sei. Obrigada por me mostrar que é possível se defender. Aquele encontro mudou a perspectiva de Marina sobre a atenção da mídia. Talvez, afinal, sua história tivesse um propósito maior. Enquanto isso, Ricardo recebeu notícias inesperadas. Seu advogado ligou para informar que Verena havia tentado processar a família Monteiro por difamação e dano emocional. O processo era ridículo, baseado na afirmação de que as gravações haviam sido obtidas ilegalmente e que Verena havia sido publicamente humilhada. É absurdo, disse o advogado. As gravações foram feitas em propriedade privada, onde ela não tinha expectativa de privacidade e tudo o que gravaram era verdade. Esse processo não vai prosperar. Ricardo ficou furioso. Depois de tudo o que ela fez, ainda tem o descaramento de nos processar? Ela está desesperada.
explicou o advogado. Provavelmente precisa de dinheiro. Perdeu todas as amizades, sua reputação está arruinada. Este processo é uma última tentativa de obter algo. O processo foi indeferido em menos de um mês, mas deixou um gosto amargo. Verena não havia aprendido nada. Continuava sendo a mesma pessoa manipuladora e egoísta. Uma noite, durante o jantar, Dona Alzira perguntou: "Vocês já se perguntaram o que será dela, da Verena?" "Às vezes", admitiu Ricardo. "Mas então me lembro que ela tomou suas decisões. Nós não somos responsáveis pelas consequências delas. Eu rezo por ela", confessou Marina, surpreendendo os dois. "Rezo para que ela encontre a paz verdadeira, não a falsa paz que buscava no dinheiro e na manipulação." Dona Alzira sorriu com ternura. "Isso diz muito sobre seu caráter, filha. Depois de tudo o que ela te fez, você ainda consegue desejar o bem a ela." "Não faço isso por ela", explicou Marina. "Faço por mim, para não carregar amargura." Ricardo levantou sua taça. "Um brinde a isso, por nos libertarmos da amargura e seguirmos em frente." Os três brindaram, o som do cristal ecoando na sala de jantar como um sino de esperança. Lá fora, a noite trazia uma brisa fresca. As luzes da cidade piscavam à distância. E dentro da mansão, Monteiro, 3 pessoas que haviam sobrevivido a uma tempestade sombria, encontravam paz na companhia mútua. Mas a vida ainda tinha mais surpresas guardadas. Março chegou com chuvas torrenciais que lavavam os jardins e enchiam o ar com cheiro de terra molhada. Era um mês de renovação, perfeito para as mudanças que estavam por vir. Ricardo havia começado a sair novamente, mas de uma maneira muito diferente de antes. Não buscava mais relacionamentos superficiais, nem se deixava deslumbrar pela beleza externa. Havia aprendido a lição mais dura de sua vida. Uma tarde ele voltou para casa com uma expressão pensativa que Marina notou imediatamente. "Aconteceu alguma coisa, senhor Ricardo?" perguntou ela enquanto servia o chá. "Conheci alguém hoje", respondeu ele, sentando-se em frente à sua mãe. "Na fundação de caridade onde estou trabalhando como voluntário." Dona Alzira levantou o olhar de seu livro, interessada. "Conte-nos." "O nome dela é Patrícia. É professora de crianças com necessidades especiais. Nada glamurosa, nada sofisticada. Mas quando a vi trabalhando com aquelas crianças, a paciência que ela tem, o amor genuíno..." Ele fez uma pausa. "Me lembrou que a verdadeira beleza vem de dentro. Parece especial", comentou Dona Alzira com um sorriso. "Não sei se vou vê-la novamente", admitiu Ricardo. "Mas ela me fez sentir algo que eu não sentia desde antes da Verena arruinar minha capacidade de confiar." "O tempo curará isso, filho", disse Dona Alzira com sabedoria. "Mas não se apresse. Quando for o momento certo, você saberá." Enquanto isso, Marina havia recebido uma proposta inesperada. Uma organização sem fins lucrativos que ajudava empregados domésticos em situações de abuso queria que ela compartilhasse sua história em uma conferência. No início, Marina resistiu. Falar em público a apavorava. "Não sou boa com as palavras", disse ela a Dona Alzira. "Não sei como falar na frente de tanta gente." "Fale com o coração, filha", aconselhou a idosa. "Você não precisa de palavras elegantes, só sinceridade." Depois de muita reflexão, Marina aceitou. A conferência aconteceria em um mês, e ela passou as semanas seguintes se preparando nervosamente. Ricardo contratou um instrutor de oratória para ajudá-la, mas Marina descobriu que seus melhores ensaios eram quando ela simplesmente contava sua história para Dona Alzira, sem adornos nem pretensões. O dia da conferência chegou mais rápido do que Marina gostaria. Ela acordou com o estômago revirado, questionando cada decisão que a havia levado àquele momento. "Posso cancelar", murmurou ela enquanto se vestia. "Dizer que estou doente." "Você não vai fazer isso", disse Dona Alzira firmemente entrando em seu quarto. "Você vai lá e vai lembrar às pessoas que a dignidade humana não depende do status social, que a coragem pode vir dos lugares mais inesperados." Ricardo esperava lá embaixo com o carro pronto. Ele levou Marina até o centro de convenções, um prédio imponente que a fez se sentir menor do que nunca. "Estarei na primeira fila", assegurou Ricardo. "Se você se sentir sobrecarregada, apenas olhe para mim. Você vai ficar bem." Marina subiu ao palco com as pernas trêmulas. A sala estava cheia.
Mais de 300 pessoas a olhavam com expectativa. Empregados domésticos, ativistas, assistentes sociais, jornalistas. Ela começou a falar, sua voz quase um sussurro, mas à medida que contava sua história, o medo, as gravações, a decisão de expor a verdade, sua voz se fortaleceu. As palavras fluíam diretamente de seu coração, sem filtros, sem ensaios. Falou de Dona Alzira, de seu sofrimento silencioso. Falou de Verena, de como a crueldade pode se esconder atrás de sorrisos perfeitos. Falou de seu próprio terror, das noites sem dormir, das vezes em que quase desistiu. Eu não sou heroína, disse ela perto do final. Sou apenas uma pessoa que viu algo errado e decidiu que não podia ficar calada. E quero dizer a todos que estão aqui, a todos que trabalham em casas alheias, cuidando de famílias que não são as suas. Vocês têm dignidade. Vocês têm direitos. Sua voz importa. Quando terminou, o silêncio foi absoluto por um segundo. Então, a sala explodiu em aplausos estrondosos. Muitas pessoas estavam chorando. Marina viu Ricardo na primeira fila, aplaudindo com orgulho visível em seu rosto. Depois da conferência, dezenas de pessoas se aproximaram para agradecê-la, para compartilhar suas próprias histórias, para pedir conselhos. Marina ouviu, a cada uma com atenção, oferecendo palavras de encorajamento. Uma mulher mais velha, de uns 60 anos, pegou as mãos de Marina entre as suas. Trabalhei 30 anos para uma família que me tratava como um móvel, disse ela com voz embargada. Nunca tive coragem de ir embora, mas te ouvindo hoje decidi que amanhã vou pedir demissão. Eu mereço coisa melhor. Marina abraçou a mulher, sentindo que tudo, o medo, o risco, a exposição, havia valido a pena. Naquela noite, de volta à mansão, os três jantaram em silêncio contemplativo. Finalmente, Dona Alzira falou. Estou orgulhosa de você, Marina, mais do que as palavras podem expressar. Eu também, acrescentou Ricardo. Você transformou sua dor em propósito. Isso é extraordinário. Marina sorriu, sentindo-se exausta, mas completa. Só espero ter ajudado alguém. Você ajudou a muitos, assegurou Dona Alzira, incluindo a mim, incluindo meu filho. Você nos mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social, mas em sua capacidade de amar e defender o que é certo. Ricardo levantou sua taça de vinho. Por Marina, a mulher que salvou a todos nós sem nem perceber. Brindaram sob a luz cálida da sala de jantar. Três almas que haviam encontrado redenção e propósito em meio à adversidade. Lá fora a chuva havia parado. As estrelas começavam a aparecer no céu noturno, brilhando com promessas de novos começos. E dentro da mansão Monteiro, a esperança havia criado raízes profundas. Os meses de abril e maio transcorreram com uma tranquilidade que parecia quase surreal depois de todo o drama vivido. A rotina da mansão havia se estabelecido em um ritmo confortável. Dona Alzira continuava se fortalecendo. Ricardo havia encontrado um equilíbrio saudável entre trabalho e família, e Marina havia se tornado uma voz respeitada na defesa dos direitos dos trabalhadores domésticos. Mas o verdadeiro teste de sua transformação coletiva estava por chegar. Numa tarde de sábado, enquanto Marina voltava do mercado, notou um carro familiar estacionado em frente à mansão. Seu coração parou quando reconheceu o veículo. Era o carro de Helena Duarte, a mãe de Verena. Marina entrou rapidamente pela porta dos fundos, procurando por Ricardo. Encontrou-o no escritório, sua expressão tensa enquanto falava com Helena. Ricardo, por favor, suplicava Helena. Só me deixe explicar. Já nos vimos há meses, senhora Duarte, respondeu Ricardo com voz controlada. Não há nada de novo a ser dito. Sim, há, insistiu Helena. E pela primeira vez Marina notou que a mulher parecia genuinamente arrasada. Verena está no hospital. Ela tentou tirar a própria vida. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo empalideceu, apoiando-se na escrivaninha. O quê? Murmurou ele. Eu a encontrei há 3 dias, continuou Helena chorando. Ela tomou comprimidos. Comprimidos demais. Os médicos conseguiram salvá-la, mas ela está em observação psiquiátrica. Marina sentiu uma mistura confusa de emoções. Horror, compaixão, mas também uma sensação persistente de que isso poderia ser outra manipulação. Eu sinto muito, senhora Duarte, disse Ricardo finalmente.
Mas não sei o que a senhora quer de mim. Nada, respondeu Helena, limpando as lágrimas. Não vim pedir nada. Só vim te dizer que você tinha razão. Eu criei um monstro. Ensinei a ela que o dinheiro era o mais importante, que sentimentos eram fraquezas, que ela devia pegar o que quisesse sem se importar com quem machucaria. Que agora ela está pagando o preço dessas lições. Dona Alzira entrou naquele momento, apoiando-se em sua bengala. Sua presença mudou imediatamente a energia da sala. Senhora Duarte, disse ela com voz firme, mas não cruel. Helena se virou e, ao ver a mulher que sua filha havia torturado, desmoronou completamente. Dona Alzira, eu não tenho palavras. Não há desculpa suficiente pelo que Verena lhe fez. Não, concordou Dona Alzira. Não há. Mas agradeço que, pelo menos, reconheça a verdade. Ela está arrasada, continuou Helena. Perdeu tudo, seus amigos, sua reputação, seu futuro. E quando percebeu que não podia manipular nem controlar as consequências de suas ações, não soube como lidar com isso. O suicídio nunca é a resposta, disse Ricardo, sua voz mais suave. Mas também não posso fingir que sinto pena das consequências que ela mesma criou. Não te peço pena, respondeu Helena. Só queria que você soubesse que suas ações tiveram peso, que a verdade que vocês revelaram destruiu uma pessoa. Não para te fazer sentir culpado, mas para que entenda o poder que exerceu. Marina finalmente falou, sua voz tremendo. Está dizendo que devíamos ter ficado calados? Deixado que ela continuasse abusando de Dona Alzira? Não. Helena a olhou diretamente. Você fez o certo, mas as ações corretas ainda têm consequências complicadas. Verena precisava ser detida. Ela também precisa de ajuda. Ambas as coisas podem ser verdade. Dona Alzira sentou-se lentamente, processando tudo. O que vai acontecer com ela agora? Ela está em terapia intensiva, explicou Helena. Tanto médica quanto psicológica. Os médicos dizem que ela tem depressão severa, possivelmente transtornos de personalidade. Tem um longo caminho de recuperação pela frente. Espero que ela consiga, disse Dona Alzira, surpreendendo a todos. Não por nós, mas por ela mesma. Ninguém merece viver na escuridão do ódio contra si mesmo, não importa o que tenha feito. Ricardo olhou para a mãe com espanto. Mãe, depois de tudo o que ela te fez. Exatamente por isso, interrompeu Dona Alzira. Vivi meses na minha própria escuridão. Sei o que é estar presa, sem esperança. Não desejo isso a ninguém, nem mesmo a Verena. Helena soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Obrigada, sussurrou ela. Não merecemos sua compaixão, mas obrigada. Quando Helena finalmente se foi, os três ficaram em silêncio por um longo tempo. Finalmente Marina falou. Nós fizemos o certo? Ao expô-la, quero dizer. Sim, respondeu Dona Alzira com firmeza. A verdade é sempre o certo, mas isso não significa que seja fácil, nem que não doa. Verena fez suas próprias escolhas, acrescentou Ricardo. Nós simplesmente nos recusamos a ser cúmplices de sua crueldade. O que ela fizer com as consequências é responsabilidade dela, não nossa. Mas espero que ela se recupere, admitiu Marina. Não porque eu a perdoe completamente, mas porque todos merecem uma chance de ser melhores. Dona Alzira assentiu. Exatamente, filha. O perdão não significa esquecer nem permitir que o abuso continue. Significa nos libertar do fardo do ódio e desejar a ela que encontre a paz verdadeira, longe de nós. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. A notícia sobre Verena a havia afetado profundamente. Ela se perguntava se poderiam ter lidado com as coisas de forma diferente, se havia alguma maneira de ter protegido Dona Alzira sem destruir completamente Verena. Mas, no fundo, ela sabia a resposta. Não. Verena havia criado sua própria destruição com cada mentira, cada crueldade, cada manipulação. A revelação da verdade simplesmente havia acelerado um colapso que era inevitável. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Ricardo fez um anúncio. Estive pensando em doar para instituições de saúde mental. Lugares que ajudem pessoas como a Verena, que precisam de apoio psicológico antes que cheguem a pontos tão críticos. É uma boa ideia, filho, aprovou Dona Alzira. Não é por ela especificamente, esclareceu Ricardo.
É porque esta situação me mostrou que dinheiro e status não protegem ninguém de doenças mentais. E talvez, se mais pessoas receberem ajuda a tempo, menos tragédias ocorrerão. Marina sorriu. E isso é sábio, Sr. Ricardo. Aprendi com as melhores, respondeu ele, olhando para sua mãe e para Marina com afeto genuíno. A mansão Monteiro havia passado pelo fogo e saído do outro lado, não ilesa, mas mais forte, mais consciente, mais compassiva. E isso, todos decidiram, era o suficiente. Junho chegou com céus claros e uma sensação de que tudo estava convergindo para um momento crucial. Ricardo continuara a ver Patrícia, a professora de educação especial, e o relacionamento deles florescia lentamente, construído sobre comunicação honesta e respeito mútuo. Tudo o que faltara com Verena. Uma tarde, Ricardo pediu para se reunir com Marina e Dona Alzira no jardim. Havia algo importante que ele queria dizer. Estes últimos meses me transformaram completamente. Começou ele sentado entre as duas mulheres que haviam mudado sua vida. E tomei algumas decisões importantes. Dona Alzira o olhou com curiosidade maternal. Primeiro pedi a Patrícia para conhecer a família. Oficialmente. Não como a Verena, com fanfarra e falsidade, mas como ela realmente é. Uma mulher genuína, trabalhadora e compassiva. Eu adoraria conhecê-la, filho, respondeu Dona Alzira com um sorriso. Segundo, continuou Ricardo, voltando-se para a Marina, quero que você seja mais do que a cuidadora da mamãe. Quero te nomear administradora de nossas iniciativas de caridade. Você entende as necessidades das pessoas que estamos tentando ajudar melhor do que qualquer um que eu pudesse contratar. Marina ficou sem palavras. Eu não tenho educação formal para isso. Você tem algo melhor, respondeu Ricardo. Tem experiência de vida, empatia e uma integridade que nenhum diploma universitário pode ensinar. Aceite, filha, insistiu Dona Alzira. O mundo precisa de mais líderes, como você. Marina assentiu, as lágrimas correndo por seu rosto. Eu aceito. Naquela noite, Patrícia veio jantar. Era uma mulher de 38 anos, de estatura mediana, com cabelos castanhos curtos e olhos gentis por trás de óculos simples. Vestia-se modestamente, mas com dignidade, e seu sorriso era genuíno. É uma honra conhecê-las, disse Patrícia, apertando as mãos de Dona Alzira e Marina. Ricardo falou tanto de vocês. Espero que coisas boas, brincou Dona Alzira. Apenas as melhores, respondeu Patrícia com calor. Ele me contou sobre o que aconteceu com sua noiva anterior, e devo dizer que admiro profundamente a força de vocês. Durante o jantar, Marina observou Patrícia cuidadosamente. Não havia artifício nela, não havia atuação. Quando falava de seus alunos, seus olhos brilhavam com amor genuíno. Quando ouvia Dona Alzira contar histórias, prestava atenção real, não fingida. Era, decidiu Marina, exatamente o oposto de Verena. Depois do jantar, enquanto Ricardo acompanhava Patrícia até o carro, Dona Alzira disse a Marina, esta é diferente, esta é real. Eu sei, concordou Marina. Dá para notar no jeito como ela olha para ele. Ela não vê o dinheiro dele, vê ele. Algumas semanas tranquilas se passaram. A rotina da mansão incluía agora Patrícia, que visitava regularmente e se integrava naturalmente à família. Nunca tentou impressionar ou atuar. Simplesmente era ela mesma. Mas então veio uma notícia inesperada. Helena Duarte ligou novamente. Desta vez com um pedido diferente. Verena está saindo do hospital psiquiátrico, informou ela. Ela fez um progresso significativo. Os terapeutas dizem que ela está genuinamente mudada. E há algo que ela quer fazer. Ricardo ouviu com cautela. O quê? Ela quer se desculpar. Pessoalmente. Com Dona Alzira. Com você e com a Marina. Ela não espera perdão. Só quer reconhecer o dano que causou. Ricardo olhou para a mãe, que ouvia a conversa pelo viva voz. O que você acha, mãe? Dona Alzira refletiu longamente. Acho que todos merecem a oportunidade de fazer as pazes com suas ações. Se ela vier com humildade genuína, eu a ouvirei. 2 dias depois, Verena chegou à mansão. Marina quase não a reconheceu. A mulher que um dia fora a personificação da elegância e da arrogância,
Agora parecia frágil e cansada. Vestia roupas simples, sem maquiagem, o cabelo mais curto e sem estilo, mas o mais notável era seu olhar. Não havia mais crueldade nele, apenas cansaço e algo que poderia ser arrependimento genuíno. Sentaram-se na mesma sala onde Verena um dia havia atuado no papel de noiva perfeita. Agora, o ar estava carregado de uma verdade desconfortável. Obrigada por me receberem, começou Verena, sua voz quase um sussurro. Sei que não mereço nem um minuto do tempo de vocês. Ninguém respondeu. Esperaram que ela continuasse. Passei os últimos meses em terapia intensiva, continuou ela, com as mãos tremendo. Os médicos me diagnosticaram com transtorno de personalidade, narcisista e depressão severa. Não digo isso como desculpa. Nada justifica o que fiz, mas eu precisava que entendessem que eu estava doente e que agora estou tentando me curar. Por que você fez aquilo conosco, Verena? Perguntou Ricardo, sua voz controlada, mas com dor evidente. Por que torturar uma idosa indefesa? Verena fechou os olhos, as lágrimas rolando por suas bochechas. Porque eu sentia que o mundo me devia algo. Cresci com uma mãe que me ensinou que o valor de uma pessoa está em sua conta bancária. Nunca aprendi empatia ou compaixão. Via as pessoas como ferramentas para conseguir o que eu queria. E quando Dona Alzira se interpôs entre mim e a vida perfeita que eu imaginava, eu a via apenas como um obstáculo. Ela se virou para Dona Alzira, ajoelhando-se diante dela. Dona Alzira, não há palavras para expressar minha vergonha. Eu abusei da senhora. Eu a torturei. Desejei sua morte. Sou responsável por um sofrimento que nunca poderei reparar. E eu entendo se nunca me perdoar. Eu mesma não me perdoei. Dona Alzira a olhou longamente. Finalmente falou. Verena, o que você me fez quase me destruiu. Houve noites em que desejei morrer só para escapar de sua crueldade. Mas eu sobrevivi. E nesse processo, aprendi algo importante. O perdão não é para você, é para mim, para me libertar do fardo do ódio. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu te perdoo, não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. Mas o perdão não significa que esquecerei. Não significa que confiarei em você. Significa simplesmente que não darei mais poder ao que você me fez. Verena soluçou, cobrindo o rosto. Obrigada. É mais do que eu merecia. Então, ela se virou para Marina. Você tirou tudo de mim. E por meses eu te odiei por isso. Mas agora entendo que você me salvou. Se tivesse continuado calada, eu, eventualmente, teria feito algo pior. Minha doença teria escalado. Então, obrigada. Por ter a coragem que eu nunca tive. Marina assentiu, sem conseguir falar. Finalmente Verena olhou para Ricardo. Eu nunca te amei. E isso foi o mais cruel de tudo. Brinquei com seus sentimentos, menti para você, te manipulei. Você era um bom homem que merecia amor verdadeiro e eu te dei apenas falsidade. Sinto muito, profundamente. Ricardo respirou fundo. Eu acreditei em você. Acreditei em cada palavra, cada lágrima, cada promessa. E quando descobri a verdade, me senti o maior idiota do mundo. Mas também aprendi. Aprendi a ver além das aparências, a valorizar o caráter acima da beleza. Então, de um certo modo distorcido, você me fez um favor. Eu não mereço que você veja nenhum lado positivo nisso, murmurou Verena. Provavelmente não, concordou Ricardo. Mas eu escolho ver de qualquer forma, porque me agarrar à amargura só faria mal a mim mesmo. Verena se levantou, limpando as lágrimas. Não pedirei mais nada de vocês. Só, obrigada por me deixarem dizer isto. Agora posso começar a me curar de verdade. Quando ela se... Foi um silêncio profundo encheu a sala. Vocês acham que ela realmente mudou? Perguntou Marina finalmente. Eu não sei, respondeu Dona Alzira. Mas dei a ela a oportunidade de tentar. O que ela fará com essa oportunidade depende dela. Ricardo assentiu. Alguns fantasmas precisam ser exorcizados antes de podermos seguir em frente. Acho que todos nós precisávamos dessa conversa. E naquele momento, sentiram que um peso finalmente havia sido levantado. O capítulo de Verena, verdadeiramente, havia terminado. O outono retornou um ano depois da noite que havia mudado tudo. A mansão Monteiro estava novamente decorada para uma celebração.
mas desta vez era genuína em cada detalhe. Patrícia e Ricardo haviam se casado em uma cerimônia pequena e íntima, cercados apenas por familiares e amigos verdadeiros. Dona Alzira havia caminhado pelo corredor sem ajuda, radiante em um vestido cor de lavanda, para dar sua bênção à união. Marina havia sido a madrinha, um reconhecimento do lugar especial que ocupava na família. Agora, no jardim iluminado por luzes suaves, celebravam o primeiro aniversário da revelação da verdade, não como uma lembrança dolorosa, mas como uma comemoração do renascimento que ela havia trazido. Nunca pensei que estaria grato por aquele escândalo, admitiu Ricardo abraçando Patrícia. Mas ele me levou até você. Me levou à verdade. Patrícia sorriu, beijando-o suavemente. As melhores histórias muitas vezes vêm dos momentos mais sombrios. Dona Alzira estava sentada no jardim, cercada de flores que ela mesma havia ajudado a plantar. Aos seus 79 anos, estava mais vibrante do que nunca. Havia publicado um livro de memórias sobre sua experiência, intitulado Invisível, mas não vencida, que se tornara um sucesso inesperado, dando voz a muitas pessoas idosas que enfrentavam abuso e negligência. Marina havia se transformado por completo. Agora dirigia a Fundação Monteiro para a Dignidade dos Trabalhadores Domésticos, uma organização que oferecia apoio legal, emocional e educacional a empregados em situações vulneráveis. Sua conferência anual atraía centenas de participantes e sua influência havia levado a mudanças nas leis trabalhistas locais. Sua mãe havia melhorado notavelmente com os melhores cuidados, e agora moravam juntas em uma casa confortável que Ricardo as ajudara a comprar, não como caridade, mas como reconhecimento do valor inestimável que Marina havia agregado à família dele. Sabem o que é mais irônico? Comentou Dona Alzira naquela noite, enquanto todos se reuniam para o brinde. Verena achou que minha morte lhe daria tudo, mas foi a minha sobrevivência que nos deu tudo. Saúde a isso! Ricardo levantou sua taça. Pela sobrevivência, pela verdade, pelas pessoas que têm a coragem de defendê-la. Todos brindaram, o som do cristal ecoando na noite quente. Souberam algo mais da Verena? Perguntou Patrícia, que conhecia a história completa. Helena me escreveu no mês passado, respondeu Ricardo. Verena está morando em outra cidade, trabalhando como voluntária em um abrigo para mulheres. Aparentemente dedicou sua vida a ajudar os outros. Não sei se é genuíno ou apenas mais uma atuação, mas espero, pelo bem dela, que seja real. Eu também, concordou Dona Alzira. O ódio é um fardo pesado demais para carregar. Prefiro a esperança. À medida que a noite avançava, foram compartilhando histórias, risadas e planos para o futuro. Patrícia anunciou que estava esperando um bebê, notícia que encheu a todos de alegria. Dona Alzira chorou de felicidade, pensando em conhecer seu neto. Vamos ensinar a ele tudo o que aprendemos, prometeu ela, acariciando a barriga ainda plana de Patrícia. Sobre bondade, sobre verdade, sobre defender o que é certo mesmo quando dá medo. Marina sorriu, pensando em quão longe todos haviam chegado. Desde aquele dia terrível em que presenciara o primeiro abuso até este momento de celebração genuína, a jornada havia sido árdua, mas transformadora. Você já se arrependeu? Perguntou Patrícia a Marina mais tarde. De ter revelado a verdade, de ter arriscado tudo. Marina refletiu cuidadosamente. Houve momentos de medo, momentos em que me perguntei se havia feito o certo, mas olhando para isto, ela gesticulou ao redor para a família reunida, para Dona Alzira rindo, para Ricardo genuinamente feliz. Não me arrependo de nada. Você é a definição de coragem, disse Patrícia com admiração. Não, corrigiu a Marina. Coragem não é a ausência de medo. É fazer o certo apesar do medo. E qualquer um pode fazer isso se lembrar que a dignidade humana vale mais do que o conforto pessoal. Quando a festa terminou e os convidados se foram, os quatro, Dona Alzira, Ricardo, Patrícia e Marina, sentaram-se juntos no jardim, olhando as estrelas. Lembram como era há um ano? Perguntou Ricardo. A mansão cheia de mentiras. Mamãe sofrendo em silêncio. Eu completamente cego à realidade. Era uma casa linda, mas vazia, respondeu Dona Alzira. Agora é um lar. A diferença é imensa.
Tudo graças a Marina, acrescentou Patrícia. Não, Marina balançou a cabeça. Graças a todos nós. Eu gravei as evidências, mas Dona Alzira teve a coragem de sobreviver. Ricardo teve a coragem de enfrentar a verdade. Todos nós tivemos nosso papel. A humildade até o fim. Sorriu Ricardo. Nunca mude, Marina. As estrelas brilhavam sobre eles, testemunhas silenciosas de uma transformação que havia começado na escuridão, mas florescido na luz. Dona Alzira pegou a mão de Marina e, com a voz cheia de emoção, pronunciou as palavras finais. A verdadeira riqueza não está nas contas bancárias nem nas mansões. Está nas pessoas que escolhem te amar quando você está no seu momento mais vulnerável. Está na compaixão que se recusa a ficar em silêncio diante do sofrimento. E está na coragem de ser autêntico em um mundo que muitas vezes premia a falsidade. Ela fez uma pausa, olhando os rostos iluminados pela luz suave do jardim. Verena me ensinou sobre a crueldade, mas Marina me ensinou sobre a redenção. Ricardo me ensinou sobre o perdão. E juntos, vocês me lembraram que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer se tivermos a coragem de cultivá-la. Os 4 permaneceram em silêncio, deixando as palavras ressoarem na noite. Haviam sobrevivido à tempestade. E do outro lado, haviam encontrado algo muito mais valioso do que haviam perdido. Haviam encontrado a si mesmos. A mansão Monteiro não era mais apenas um edifício de pedra e cristal. Era um testemunho vivo de que a verdade, embora dolorosa, sempre liberta. De que a compaixão, embora arriscada, sempre vale a pena. E de que a dignidade humana, não importa a posição social, sempre merece ser defendida. E enquanto as estrelas brilhavam sobre eles, 4 almas que haviam sido transformadas pelo fogo da adversidade olhavam para o futuro com esperança renovada, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa, porque haviam aprendido a lição mais importante de todas, que o verdadeiro caráter não se mede em momentos de conforto, mas em como tratamos os mais vulneráveis quando ninguém está olhando. E essa lição, decidiram, levariam consigo para sempre. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a continuar criando mais conteúdo como este. Não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro de nossas próximas histórias emocionantes.